Uma bênção estar aqui com vocês. Eu gostaria já de agradecer a Junta, agradecer a Cibapa pelo convite. Me sinto honrado de estar aqui com vocês, poder compartilhar um pouquinho daquilo que Deus está fazendo lá em Curitiba. Hoje à tarde já tivemos um momento muito gostoso com a galera que estava aqui no workshop. A gente pôde conversar um pouco, trocar algumas ideias. Então deu tempo de chegar a todos os denominadores comuns, mas estamos caminhando. E isso é o que importa. Mas eu queria muito dizer que para mim é uma bênção estar aqui junto com vocês. Ao olhar a representatividade brasileira aqui neste lugar, realmente alegra o nosso coração. E saber que temos tantos jovens, tantos adolescentes, tantos líderes de jovens e adolescentes querendo se capacitar para fazer com que a Igreja do Senhor possa multiplicar no Brasil entre jovens e adolescentes. Isso é maravilhoso. E realmente eu gostaria de cumprimentá-los no trabalho que vocês tiveram. Eu cheguei, era 00:30, mas fui dormir às 3:30 da manhã. Eu soube que tinha caravana chegando ainda às 4, às 5, às 6 e às 7. E vocês estão aqui, ainda estão acordados, para aprender mais da palavra do Senhor. Então vocês têm realmente que ser cumprimentados nessa tarefa de poder estar crescendo no Senhor. Muito obrigado por isso. Que Deus possa realmente estar abençoando a cada um de vocês. Eu queria abrir esse momento fazendo algo muito especial. Eu creio que seja especial. Nós temos aqui líderes de adolescentes e jovens, certo? Temos pastores de adolescentes e jovens aqui no recinto presente. Eu gostaria que você pudesse ficar de pé. Você pode fazer isso aonde você estiver? Você que é pastor ou líder de jovem ou adolescente, por favor, fique em pé aonde você estiver. Amém. Jota, vem cá que tem trabalho para você. Queridos, deixa eu fazer um desafio a você agora. Muitos desses líderes que estão aqui, eles devem ter talvez 1, 2, 3 ou mais ovelhas que vieram junto para o Multiplique Jovem. Talvez alguns não tenham, e aí eu vou pedir ajuda a você que é da Cibapa, no que a gente vai fazer aqui agora. A minha vida, ela é muito abençoada quando o meu rebanho para e ora por mim. E ele cuida de mim, apesar de ser o pastor deles. E eu sei que algumas vezes na nossa caminhada, já que a gente está falando em definir a nossa missão como cristão aqui na terra e a nossa influência sobre a juventude brasileira, eu queria que nós pudéssemos começar orando pelos nossos líderes. Eles têm uma tarefa tremenda, preparada e entregue por Deus para eles. Eu gostaria de pedir que você, líder, você pastor, que você aí no seu lugar pudesse se colocar de joelhos. Você pode fazer isso? Aí onde você está, se coloque de joelhos. Eu vou pedir agora para que 2, 3 membros da sua igreja, que talvez esteja aqui, possa chegar perto de você agora. Você pode fazer isso? Irmãos, é muvuca santa, não tem problema, pode se levantar e pode fazer isso agora. Eu gostaria que 2 ou 3 membros, adolescentes ou jovens da sua caravana, que veio com você, pudesse agora impor mãos sobre você, para orar por você. Se você que é da Cibapa, está aí, e tem algum jovem, líder de jovem ou adolescente perto de você, que não tem ninguém orando por ele, eu gostaria que você se levantasse, que você fosse até esse líder e orasse por ele também. Você pode fazer isso? Eu vou pedir agora que você, por favor, não converse. Não converse. Esse momento não é momento mais de conversa. Eu vou pedir agora que você ore. Se você não está perto de um desses líderes, por favor, esteja orando aí no seu lugar, sentado como você está. Vamos fazer isso? O Jota vai nos dar aqui um instrumental. Eu queria que durante esse instrumental você estivesse orando, e eu vou encerrar numa palavra de oração audível. Vamos fazer isso, oremos, queridos.
Senhor Deus e Pai, eu quero te agradecer por esse momento muito especial, porque a Tua palavra nos ensina que devemos honrar quem merece honras. E Senhor, Tu tens levantado homens e mulheres do Senhor para estar liderando as nossas vidas, para estar nos abençoando, para estar indo à frente, para determinar o caminho, para nos ajudar sendo capacitados. Pai, eu quero nesse momento interceder por esses líderes, pastores, homens e mulheres do Senhor, que se colocam nas Tuas mãos, Pai, para serem usados, às vezes enfrentando lutas terríveis, mas fiéis ao chamado entregue por Deus para as suas vidas. Senhor Deus, eu peço que Tu visites a cada um nesta noite. Ó Deus, que essas orações que estão chegando no Teu trono possam ser orações, ó Deus, ouvidas pelo Pai. Que segundo a Tua grandeza em glória, Tu possas, ó Deus, honrar cada oração dessa e derramar da Tua graça sobre a vida de cada líder, nas suas lutas, suas necessidades, suas faltas, suas limitações. Ó Senhor, somos homens, ó Deus, precisamos de Ti, ó Pai, para o ministério que está à nossa frente, o ministério confiado a cada um. E Jesus, eu peço para que esses homens e mulheres do Senhor possam ser sustentados pelo Senhor, e que Tu possas levá-los, ó Deus, a permanecer firmes na proposta de levar jovens e adolescentes a uma vida de reprodução na vida de outro, a uma vida, Pai, de honra e glória ao Teu nome. Muito obrigado por esse momento, Jesus, onde honramos os nossos líderes. Derrama da Tua graça sobre a vida de cada um deles. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Dá um abraço no teu líder que está aí. Amém. Dá uma palavra de amor para ele. Às vezes o líder precisa de um dengo. Amém. Show de bola. Se você já orou e deu abraço, senta um pouquinho que a gente vai começar. Vamos lá. Você tem a sua Bíblia com você? Eu soube que você recebeu um kit, e esse kit tinha papel e caneta. Então você, meu companheiro, minha companheira, vai pegar papel e caneta, e você vai anotar tudo que a gente falar hoje à noite. Você vai pegar isso aqui e você vai trabalhar, porque é a palavra de Deus, não é a palavra do pastor André, é a palavra de Deus que está sendo compartilhada com você hoje. Abra sua Bíblia lá em Mateus capítulo 10. Você que tem a sua Bíblia impressa, a sua Bíblia no celular, quero que você abra a sua Bíblia lá em Mateus capítulo 10. Nós vamos ler dos versículos de 1 ao 14. Enquanto isso, eu já vou pedindo para o pessoal da mídia preparar o vídeo Festa do Chocolate, que a gente vai soltar agora. Quer dizer, me dá um minuto aí, só para eu poder preparar o povo para isso. Você encontrou Mateus capítulo 10? Por favor, se tiver alguém perto de você que não tem Bíblia, compartilha com ela ou com ele, chega junto. Primeiro você diz assim: ô irmão, tenha vergonha na cara, traga a sua Bíblia, né? Fica difícil a gente ir para a guerra sem a espada, né? Eu sou oficial da reserva do exército, e no exército, viu, Dene, tinha uma palavra que era assim: você dorme, você come, você faz o que você quiser fazer, mas antes você tem que fazer a manutenção do seu fuzil. E o fuzil do exército brasileiro é o fuzil 762, o FAL, e a gente chamava ele de uma forma muito carinhosa, era Fátima de Almeida Lima, porque antes de qualquer coisa a Fátima tinha que estar limpa e preparada para o combate. Então, crente sem palavras, gente, é complicado, né? Então andem com a Bíblia, certo? Hoje tem várias formas de você ter a Bíblia, ou impressa ou eletrônica, é tão fácil, né? Vamos lá, você está pronto? Mateus capítulo 10, do 1 ao 14, e a palavra do Senhor diz assim: chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades.
Estes são os nomes dos 12 apóstolos: primeiro Simão, chamado Pedro, e André seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão o zelote, e Judas Iscariotes, que o traiu. Jesus enviou os 12 com as seguintes instruções: não se dirijam aos gentios, nem entrem em cidade alguma dos samaritanos. Antes, dirijam-se às ovelhas perdidas de Israel. Por onde forem, preguem esta mensagem. Citem os mortos, deram de graça, deem também de graça. Não levem nem ouro, nem prata, nem cobre em seus cintos. Não levem nenhum saco de viagem, nem túnica extra, nem sandálias, nem bordão, pois o trabalhador é digno do seu sustento. Na cidade ou povoado em que entrarem, procurem alguém digno de recebê-los, e fiquem em sua casa até partirem. Ao encontrarem na casa, saúdem-na. Se a casa for digna, que a paz de vocês repouse sobre ela. Se não for, que a paz retorne para vocês. Se alguém não os receber, nem ouvir suas palavras, sacudam a poeira dos pés, quando saírem daquela casa ou cidade. Eu quero falar hoje à noite sobre um processo muito simples, meus queridos, mas um que vai garantir uma vida de sucesso. Não sucesso segundo aquilo que o mundo nos ensina, mas sucesso segundo aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Defina a sua missão. Defina a sua missão e a missão da sua família. Isso é muito importante. Hoje eu fui incumbido de trazer uma palavra sobre o meu papel, o nosso papel no reino de Deus. E em primeiro lugar, eu gostaria de fazer uma distinção. Nós não estamos falando no projeto de sua vida. Se você quer saber o que vai acontecer daqui a 50 anos, você provavelmente vai ter que esperar 50 anos para saber o que vai acontecer. Porque tipicamente, Deus ele não revela o seu plano de 50 anos para ninguém. Ele revela uma missão por vez. O que você faz hoje, provavelmente não estará fazendo para sempre. Talvez Deus venha a expandir a sua missão e você venha a trabalhar em outras áreas que talvez você nunca tenha pensado. Talvez o trabalho que nós façamos hoje não seja o nosso trabalho para o resto das nossas vidas, mas isso não faz menos importante. Eu era diretor de acampamento. Eu me converti no acampamento Palavra da Vida em Recife. Foi lá que eu me converti aos 18 anos de idade, quando uma namorada, que se dizia cristã, e eu não sei porque que ela namorava comigo, porque eu não prestava, ela namorava comigo e ela me convidou para o acampamento. Cheguei no acampamento na segunda-feira, primeira noite, me falaram de Jesus, me falaram que ele podia suprir duas dificuldades que eu tinha. Uma delas, uma vida sem propósito, e a outra, o medo do amanhã. E Deus ele conseguiu trabalhar isso numa pregação. Foi na segunda-feira, primeiro dia de acampamento à noite. Quando foi na terça-feira de manhã, eu olhei para aquela menina e eu disse: tchau. Se você é crente, você não deveria estar comigo. E eu acabei o namoro. E ali ela entendeu qual é a proposta de Deus para a vida dela. Naquele momento, Deus começou a definir qual era a missão da minha vida. Aos 11 anos eu tinha entrado no colégio militar. Entendia que a minha vida seria a vida na caserna. Mas Deus mudou toda essa proposta quando eu aceitei ao Senhor. E foi tão importante isto. E tudo aquilo que Deus foi colocando na minha vida, foi servindo para o meu crescimento e para o entendimento muito claro do que Ele queria fazer na minha vida. Cada passo, uma forma de Deus trabalhar diferente em minha vida. Samuel Goldwyn, ele é o cofundador da MGM Studios, que você já deve ter visto em algum filme que você assiste aí. Ele atribuiu o seu sucesso a uma frase que eu achei muito legal, e diz assim: eu sempre considerei o que eu estava fazendo no momento a coisa mais importante do mundo. Tem no PPT, gente. Eu sempre considerei o que eu estava fazendo no momento a coisa mais importante do mundo. É muito fera quando nós conseguimos pensar dessa forma, porque aquilo que Deus tem colocado em tuas mãos, quer seja um adolescente, um jovem, 300 adolescentes, 300 jovens, uma igreja, um ministério de louvor, um discipulado, uma pessoa na qual você está tentando reproduzir, isso é o mais importante que Deus tem confiado nas tuas mãos. Faça da melhor forma possível.
Uma vez perguntaram a John Maxwell, muitos de vocês já ouviram falar, preletor, escritor cristão, o que tinha de errado em um cara só atingir o regular. Isso, veja só, fizeram essa pergunta numa palestra que falava sobre o verdadeiro sucesso da vida. E aí, o John Maxwell olhou para a pessoa e respondeu da seguinte forma. Ele disse, se você não é um cristão, não tem nada de errado. Mas se você é cristão, você não pode se contentar até você desenvolver ao máximo os dons que Deus tem te confiado. E fazendo isto, você trará glórias para o Pai. Jesus nos ensina, com esse senso de missão, a transcender do medíocre para alcançar o sucesso. O nosso Deus é um Deus de sucesso. Agora para pensar, não é o sucesso que o mundo nos ensina. Mais uma vez, se você olhar a história de alguns apóstolos, você vai dizer, humanamente falando, este homem não teve sucesso. Ao olhar até para a forma como terminaram a sua carreira, em termos da forma como morreram. Aos olhos humanos, não, mas aos olhos do Pai, sucesso absoluto na missão recebida e no cumprimento dessa missão. Porque para os discípulos, missão dada era missão cumprida. E eu achei muito fera quando alguém chegou para mim e perguntou assim, quais foram as 3 pessoas que mais influenciaram a sua vida? Você já parou para pensar nisso? Outro dia eu estava refletindo sobre essa pergunta, quais foram as 3 pessoas que mais influenciaram na sua vida, ou a sua vida? Uma vez eu ouvi o pastor Fernando falar, e ele estava falando daquela, era uma vizinha, uma senhora que influenciou a vida do pastor Fernando, né? Temos outros na sua vida, quem influenciou? Compartilha com a pessoa do lado aí. Quais foram as 3 pessoas que mais influenciaram a tua vida, na tua formação do teu caráter, entendimento de Cristo? Compartilha com a pessoa do lado. Foi o teu pastor, teu pai, tua mãe, um vizinho, uma amiga? Quem foi que influenciou a tua vida? Compartilha com a pessoa que está aí do seu lado. É bênção, né? Quando a gente consegue reconhecer as pessoas que influenciaram a nossa vida. Deixa eu dizer um negócio para você. Se você conseguir atingir ou influenciar 15 ou 20 pessoas durante toda a sua vida, você já estará trazendo uma diferença, fazendo uma diferença tremenda nas gerações que estão por vir. Se você conseguir atingir e influenciar de 15 a 20 pessoas. Porque a sua missão, ela é definida pelo que você faz pelos outros. Este é o segredo. Em Mateus capítulo 10, o texto que nós vimos, ele fala justamente isso. Jesus manda os seus discípulos numa missão. À medida que olhamos estes versículos, nós vemos que existem lições para aprendermos, para podermos definir a missão da nossa vida. E desta forma, olha aqui pessoal, e desta forma, entendermos qual é o propósito de Deus para a nossa vida e podermos viver aquilo que Ele chama de vida abundante. Olha só, eu vi o texto, eu não sei quem escreveu, mas alguém escreveu e eu achei muito fera e eu quero repartir com você. Vai aparecer no telão. Alguém já disse o seguinte que eu achei muito bom: a verdadeira felicidade está mais na ética do que na estética, mais no altruísmo do que no egoísmo, mais nos tesouros dos céus do que nos tesouros da terra, mais no caminho apertado do que no caminho amplo, mais no domínio próprio do que na licenciosidade, mais na paz do que na guerra, mais na humildade do que na soberba, mais no perdão do que na vingança, mais na cruz do que na coroa. É aí onde está a verdadeira alegria. Quando nós entendemos qual a nossa missão, quando nós definimos com Deus qual é a nossa missão, quando nós começamos a viver essa missão que Deus tem preparado para a gente, sabe o que acontece? A alegria verdadeira começa a fluir da nossa vida, do nosso coração. Isso é aquela vida em abundância que Deus nos chamou para vivermos. E como líderes, é importante entendermos isso. Por quê? Há uma fragilidade muito grande na vida do adolescente e do jovem, no processo de formação de caráter,
formação de personalidade dele. Por quê? Porque ele precisa entender a razão pela qual ele está aqui. Nesse movimento de busca por significado, você pode e deve ajudá-lo nesse entendimento. Por isso que, ao entender como você define a sua própria missão, você pode abençoar os seus liderados, você pode abençoar aqueles que estão no seu PGM, você pode abençoar aqueles com quem você está fazendo discipulado, você pode abençoar aqueles com quem você caminha no Vida na Vida, porque eles vão entender de você a alegria exuberante que se existe, quando a gente entende qual é a missão de Deus para as nossas vidas. Eu queria que nós olhássemos de uma forma expositiva esse texto que acabamos de ler. Eu queria ver algumas lições mais de perto e considerar qual é a missão que Deus tem para a minha vida, para a sua vida, para a vida da nossa igreja. Mas antes disso, eu gostaria de quebrar um pouquinho o momento, dizendo para você que nós temos vários tipos de missões. Na nossa igreja, nós usamos de vários recursos para alcançar pessoas. Eu vi um irmão aqui meio troncadinho assim, o bicho parece que é meio fortinho, e me lembrou que nós já recebemos pela segunda vez uma edição do Campeonato Brasileiro de Powerlifting. Uma galera que, monstruosa lá na igreja. E foi interessante que um desses caras bem grandões, ele chegou para mim e disse assim: pastor, como é que um negócio desse está acontecendo na igreja? Eu não tinha percepção de que é essa a nossa função. Nós temos na nossa igreja um motoclube, e no dia agora em julho vai ter o dia do motociclista, e nós vamos ter um culto de todas as cadeiras serão retiradas do salão, e sabe como é que vai ser o negócio? As motos serão estacionadas dentro do salão, e a gente vai ter o culto do dia do motociclista, a galera com as suas motos dentro do salão. Já temos o batalhão de polícia rodoviária estadual, já temos batedores do exército, da polícia militar que vão estar lá com a gente. Momento muito especial. O que é isso? Estamos entendendo qual é a nossa missão. Nós temos na nossa igreja uma festa, que é a festa dos adolescentes, que é uma festa muito legal, e eu gostaria de compartilhar um pouquinho do que é que rolou nessa festa. A gente usa o chocolate como um grande atrativo, e o ano passado, baseado naquela festa indiana chamada Happy Holi, nós puxamos a festa das cores para dentro da nossa festa do chocolate. Trabalhamos inclusive o plano de salvação através do livro 100 palavras, usando as cores. E eu gostaria que você pudesse assistir um pouquinho desse vídeo aí.
Essas são ideias que nós podemos usar para cumprir com a missão que Deus tem estabelecido para a gente. E é muito importante que a gente mantenha isso em mente. Mas quando nós olhamos para o texto da palavra do Senhor, ela nos ensina algumas coisas muito importantes. Olha o versículo 1. A palavra do Senhor diz assim: chamando seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. Qual é a primeira lição que nós podemos olhar aqui no texto e aprender para que nós possamos também definir qual é a nossa missão? O primeiro delas é que nós podemos e devemos fazer um inventário das habilidades e dons dados por Deus a você. Antes de mandar os seus discípulos para cumprirem a missão, Ele os empoderou. Essa palavra ela é muito importante. Cristo empoderou os seus discípulos. Um destes poderes dados aos discípulos foi o de curar, o que nos leva a entender que o ministério e a missão dos discípulos envolveria de alguma forma pessoas doentes. Qual é a habilidade que Deus tem te dado? Você já parou para pensar sobre isso? Qual é o dom que Deus tem te dado? Eu creio que essa é a primeira pista para que nós possamos determinar qual é a nossa missão. E isso é muito importante. Por exemplo, se você é um organizador, organize. Se você é um administrador, administre. Se você tem dom de ensino, ensine. E por aí vai. Muitas vezes ouvimos pessoas dizerem que são boas nisto, mas realmente queriam fazer aquilo. É aquela síndrome do ator-diretor. Está ligado nela? Nós podemos detectar esta atitude em muitas pessoas cristãs. As pessoas querem fazer ou cumprir missões que são glamorosas. E talvez Deus venha até expandir a missão delas, e elas venham a cumprir missões assim. Mas não podemos deixar de usar aquilo que Deus tem nos dado. E queridos, é muito importante o entendimento da nossa habilidade, do nosso dom, porque vai ser através do exemplo que nós vamos trazer as pessoas a este mesmo entendimento. Paulo, ele já trabalhava dessa forma. Paulo sempre falava: façam como eu faço, porque eu estou fazendo como Cristo fez. Sejam meus imitadores, assim como sou de Cristo. Aquilo que eu viste, aprendeste, vistes em mim, isto também fazei. Ou seja, Paulo sempre chamava a responsa para ele, apesar de que ele ainda era pecador, ainda era falho, e sempre tinha que olhar para o Pai. Mas ele chamava a responsabilidade para ele. Quantas vezes nós precisamos estabelecer o exemplo para levarmos a nossa juventude ao entendimento do que Deus tem para eles, do que Deus quer de suas vidas. Arthur Guerra, professor de psiquiatria da Faculdade de Medicina da e ele tem uma frase que eu acho: o exemplo não é só a melhor forma de para alguém, é o exemplo, ele é muito importante na vida. Meus queridos, para pensar. Se você vive, faço o que eu faço, o que só a melhor forma de ensinar algo para alguém é a única. Se você é do exército e você está aqui hoje, você vai lembrar de uma frase: a palavra convence, o exemplo arrasta. Eu vi que tem um milico na casa. A palavra convence, o exemplo arrasta. É dessa forma que nós vamos levar os nossos jovens que têm força a fazer diferença na sociedade na qual estão inseridos, meus queridos. Não só temos esse desafio de fazer um inventário das habilidades e dons dados a Deus, por Deus a cada um de nós, mas nós temos que determinar quem Deus está chamando para que nós alcancemos. Determinar quem Deus está chamando para que nós alcancemos. Olha os versículos 5 e 6. Jesus enviou os 12 com as seguintes instruções: não se dirijam aos gentios, nem entrem em cidade alguma dos samaritanos, antes dirijam-se às ovelhas perdidas de Israel. Ô louco, por que Jesus limitou o alcance dos seus discípulos? Será que ele não gostava dos samaritanos ou dos gentios? Claro que não. Este não era o caso. Como bom estrategista, ele escolheu mandá-los para uma missão que começaria devagar, que começaria de forma pequena, com um público que eles já conheciam muito bem, que eram os próprios judeus. Eles ainda não estavam preparados para todas as nações. E isso é muito interessante para a gente. Às vezes nós temos e queremos usar o Multiplique Jovem como uma ponte para que a minha igreja tenha não sei quantos membros.
a gente vai fazer o uso de uma metodologia para crescimento de igreja. E meus queridos, o pastor Fernando falou sobre o mover do Espírito Santo através dessa metodologia. O Dene falou algo muito fera, que Deus quer primeiro trabalhar na tua vida. E se nós vamos definir a nossa missão e entender qual é a nossa missão, lembre-se, não é o uso da metodologia para crescimento, mas é o coração sendo transbordando em outro coração para que haja transformação de vida. Interessante aqui, você já ouviu falar no Bill Hybels? Ele é pastor da Willow Creek Community Church, lá em Chicago, lá nos Estados Unidos. É um homem de muita influência, vendeu já milhões de cópias de livros, treinou milhares de pastores, foi conselheiro de 2 presidentes americanos, é pastor de uma das maiores igrejas nos Estados Unidos. Isso é hoje. Mas sabe como é que ele começou? O objetivo dele era alcançar uma pequena cidade do subúrbio de Chicago. Esse era o objetivo dele. Ele não sonhou mais do que isso. Ele entendeu qual era o povo, o local que Deus está chamando ele para alcançar. E foi isso que ele fez. A missão dele não começou pela parte do ligar para o presidente dos Estados Unidos e aconselhá-lo. Não foi por aí que começou, mas foi alcançar a sua comunidade. O seu trabalho é para com aquele 1 adolescente, 2 adolescentes, 10 adolescentes, 20 adolescentes, 50 adolescentes e por aí vai. O seu trabalho é para com aquele 1 PGM, 2 PGMs, 3 PGMs, 10 PGMs. Esse é o seu trabalho, essa é a sua função. Olhando para que aquelas vidas que estão sob os teus cuidados estejam sendo bem pastoreadas, cuidadas. Na nossa vida, Deus quer que alcancemos todos, mas primeiro aquela porção que estamos melhor equipados para alcançar. Na nossa vida, Deus quer que alcancemos todos, mas primeiro aquela porção que estamos melhor equipados para alcançar. Talvez seja uma criança, um homem de negócios, talvez seja alguém que esteja em recuperação no hospital. Antes de Deus te dar um alvo maior, Ele te dará um alvo menor. Determine aonde Deus quer que você comece, e assim faça. Comece ali. Isso é muito importante. Terceira lição que aprendemos, olha o versículo 7. Por onde forem, preguem esta mensagem: o reino de Deus, o reino dos céus está próximo. O reino dos céus está próximo. O coração da nossa mensagem deve ser o de boas novas. A mensagem de Deus é sempre de esperança, mesmo quando Ele nos confronta com o pecado, porque Ele nos confronta também com a sua mensagem de perdão. Às vezes, olha aqui, ó. Se você está conversando, estou bem livre aqui, estou como se estivesse falando para os meus adolescentes lá na igreja, tá? Presta atenção aqui, ó. Quando Deus, Ele quer trabalhar o coração do homem, Ele confronta aquele coração com o pecado, mas Ele também traz, junto com essa confrontação do pecado, a mensagem de perdão. Muitas vezes nós temos que entender aonde o nosso adolescente jovem está, para que possamos levar para ele a mensagem que é mais coerente, Isso é muito importante. Por exemplo, eu não creio que a mensagem para um grupo de viciados, tentando sair da situação do vício, seria que a droga traz destruição para a sua vida. Pô, o cara já sabe disso. Ele já sabe aonde ele chegou, ele sabe que ele está ferrado. Não é essa a mensagem para ele. Como a mensagem para os jovens não é de que o mundo está com um problema, eles sabem disso. Não é que eles não dão valor ao que têm que pensar no futuro. Mas a mensagem para esses 2 grupos é de que Jesus Cristo é o poder para a abundância. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça do Senhor. Nós temos que ensinar a nossa juventude a fazer as escolhas corretas. As boas novas, meus queridos, significa: esta é a mensagem para os nossos. Nós não temos na nossa tenha sido públicas. As pessoas chegam e dizem assim: ô pastor, nossa aqui de que essa igreja, ela é uma agência
encosta o cabelo, nós trazemos ele. E muitas vezes nós olhamos para aqueles loucos, malucos dos jovens e adolescentes, e a gente tenta discipliná-los e colocá-los nas periferias da igreja, longe de qualquer função, e algumas vezes tem que ser assim, mas sem nenhum tipo de cuidado pastoral. E nós perdemos essa gurizada. Eu lembro e olho para a minha própria vida, e eu fico pensando se Deus não tivesse dado a mim uma segunda chance. Eu fico pensando se não houvesse o segundo tempo da minha vida, o que é que eu seria hoje? Eu fico pensando se alguém não tivesse me disciplinado por causa de algumas coisas erradas que tinha feito, para não usar outro nome, e me puxou de lado e cuidou de mim. Disciplina, ela pesa. E as boas novas, às vezes, é isso. É você confrontar o pecado, mas dizendo, Deus pode te transformar, Deus quer te usar. No meu gabinete pastoral, existe um lema. O meu gabinete é terra neutra. O meu gabinete é terra neutra. Ali se fala, se discorda, grita, chora, confessa. Ali abre o coração. Por quê? O livro de Tiago nos ensina. Quando confessamos o nosso pecado a Deus, Ele o quê? Ele perdoa. Mas quando confessamos ao próximo, nós somos o quê? Curados. Vida na vida é isso, meus queridos. Vida na vida tem isso. E é interessante que ali no gabinete tem lugar livre para que se abra o coração. E uma garantia que eles têm do seu pastor é de que não há nada que eles possam fazer que vai minimizar o meu amor por eles. Decepção? Claro, nos decepcionamos. Mas ali estamos juntos para sairmos do buraco. E não para ser acusador. Porque acusador só tem um. Mas é muito importante que a nossa mensagem, a articulação da nossa mensagem, seja aquilo que Jesus diria, e não aquilo que nós pensamos que seja a melhor coisa para aquele momento. Tony Campolo, cristão, escritor, pastor, Tony Campolo, ele costuma contar uma história muito legal. Ele dizia que ele e o vizinho, amigo dele, saíam para a escola no mesmo horário. Bem interessante isso. E quando ele saía da escola, ele era filho de italianos, quando ele saía para ir para a escola, a sua mãe gritava da porta, meu filho, você está levando o lanchinho. Aí a mãe do gurizinho, do lado, do vizinho, quando ele estava saindo para a escola, a mãe perguntava, meu filho, você está levando todos os livros? Você captou a mensagem correta? É tão simples, mas nós fazemos muitas vezes o erro de trocar as mensagens e de perder a forma correta de trabalhar com o nosso rebanho, de não nos prepararmos para que esse trabalho seja relevante, eficiente e eficaz. Nós muitas vezes fazemos o trabalho de qualquer jeito. Eu vejo, às vezes, colegas que dizem assim, Deus vai me dar a mensagem quando eu... Eu digo, Senhor, tem misericórdia desse incompetente. Tem uns que leem 2 ticos e querem chegar lá e ensinar. Ah não, adolescente não, né, isso aí qualquer coisinha passa ali e vai. Meus queridos, temos que articular a mensagem que nós estamos trazendo. Concentre-se no que é importante, é a mensagem. Mais uma lição, olha o versículo 8. Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, deem também de graça. Construa a sua missão baseado em ajudar pessoas. Construa a sua missão baseado em ajudar pessoas. Jesus está dizendo para eles fazerem aquilo que Ele, o próprio Jesus, deu o poder para fazer. Jesus deu a cada um deles aquele poder para ser usado em benefício dos outros, não em benefício próprio. Já foi dito no passado que a chave para o sucesso é achar uma necessidade e supri-la. Sabe quem disse isso? Ray Kroc, fundador do McDonald's. Ele disse que o sucesso dele veio porque ele viu a necessidade e supriu a necessidade. Foi para isso que Jesus nos chamou, queridos. Olharmos para a necessidade do homem e supri-la. Nós precisamos parar e nos perguntar, o que é que nós estamos fazendo para ajudar as pessoas? Talvez o nosso trabalho não seja como o dos discípulos, expulsar demônios, curar as pessoas ou ressuscitar os mortos. Mas se estamos ajudando as pessoas, isso é o que interessa. Você tem ajudado as pessoas assim? É assim que funciona. Quando você está vivendo a missão dada por Deus para a sua vida, outras pessoas serão beneficiadas. Outras pessoas serão beneficiadas.
a pergunta que se deve fazer é: como estas pessoas serão beneficiadas por mim? Quando eu e você entendemos a nossa missão e definimos ela, pessoas começam a ser abençoadas por nós. Você tem sido abençoado? Você tem sido abençoador? Por entender qual é a tua missão, por viver essa missão? Olha os versículos de 8 a 10, vamos estender um pouquinho os versículos. Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, deem também de graça. Acrescentando agora o versículo 9 e 10. Não levem nem ouro, nem prata, nem cobre em seus cintos. Não levem nenhum saco de viagem, nem túnica extra, nem sandálias, nem bordão, pois o trabalhador é digno do seu sustento. Olha que coisa interessante. Jesus está dizendo duas verdades nesses versículos. A primeira é que não se deve cumprir a missão por atos egoístas. Não se deve cumprir a missão por atos egoístas. E a segunda é que devemos esquecer da nossa zona de conforto. Queridos, trabalhar com jovens ou adolescentes ou entender a missão de Deus para a gente, faz com que nós tiremos o traseirinho da cadeira e saiamos da nossa... É importante que se você isso na sua cabeça, e nada de graça vale. Custo é importante para a valorização que temos, custou um alto preço. E o trabalho que temos também tem que custar. Olha lá. Você está com sua Bíblia? Abre em Filipenses capítulo 2. Esse não tem no PPT. A gente vai ler. A primeira preocupação com nós mesmos, mas com o próximo. Olha o que diz a palavra de Deus. Filipenses 2, 4 a 8. Cada um cuide, não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. O exemplo do nosso Senhor, a mentalidade que temos do que ganharemos fazendo isto, tem que morrer. Muitas vezes nós pensamos assim, é uma mentalidade que tem destruído o nosso país, destruído a nossa nação. E muitas vezes nós somos os primeiros a vivenciarmos isto. Este pensamento, meus queridos, ele quebra a possibilidade do sucesso. Se a nossa mentalidade é aquela que temos de que o que ganharemos fazendo isto ou aquilo, nós não conseguiremos atingir aquilo que Deus nos chamou para atingir. No mundo secular nós vemos isto. Na política, como eu acabei de falar, entre atletas, comerciantes, tantos outros, mas na vida de um cristão deveria ser a atitude de como eu posso ajudar o meu próximo, sem retorno algum. Porque a coroa é entregue pelo meu Senhor, não por homens. Assim estaremos mostrando quem realmente somos e a quem servimos. Isso não só na área financeira, meus queridos, mas na área de receber a glória e a honra, às vezes, para si mesmo. Às vezes nós temos esse desejo de bater no peito assim, fui eu que fiz. Isso aqui não, jovens estão assim. Grupos multiplicadores. Isso aqui está multiplicando porque eu estou investindo demais nesse negócio. E a gente esquece que é Deus que dá o crescimento, como já foi falado aqui pela manhã. Temos que ter em mente que a glória e a honra pertencem ao nosso Deus. Rapidamente, caminhando, olha o versículo 11. Na cidade ou povoado em que entrarem, procurem alguém digno de recebê-los e fiquem em sua casa até partirem. Uma lição que a gente aprende na definição da nossa missão. Líderes, ouçam o que eu vou te falar. Esteja cercado de pessoas que são dignas e seja leal a elas. E seja leal a elas. Certa ilustração conta uma história bem interessante que eu quero partilhar com vocês. Certa ilustração conta a história de um pastor quando foi visitar outra igreja. E ele viu que o tocador de guitarra, o guitarrista, ele era muito mais talentoso do que o ministro de louvor. E aí, depois do culto, o pastor visitante chegou no pastor da igreja e perguntou por que ele não invertia as posições. O guitarrista, que era bem melhor, assumia a posição de ministro de louvor e trocava. E o ministro de louvor ia para a guitarra. E o pastor da igreja disse que aquele ministro de louvor estava com ele desde o início. E falou mais,
que ele tinha sacrificado pela igreja muito mais do que ele poderia contar. Hoje, o Ministério de Música tinha sido construído por ele, pelo investimento dele, e continuou dizendo: eu nunca inverteria as posições só por causa de uma pessoa com mais talento. Deus provavelmente não abençoaria esse tipo de atitude. À medida que você busca cumprir a missão dada por Deus a você, pessoas virão, e pessoas te ajudarão, e pessoas te abençoarão. Seja leal para com elas. Eu tenho uma equipe de 8 pessoas que trabalham comigo, 8 líderes. E o pastor Tiago está aqui, que não me deixa falar outra coisa a não ser a verdade, de que um dos requisitos para fazer parte dessa equipe é, em primeiro lugar, um coração apaixonado por Deus, mas em segundo lugar, a lealdade entre os membros desta equipe. Isso é muito importante, queridos. Muito importante. Uma boa pergunta para ser feita, sabe qual é? Quem são as pessoas dignas com as quais Deus me cercou? Você tem honrado essas pessoas? Você tem sido leal para com essas pessoas? Você não terá sucesso cumprindo a missão de Deus para você, sem a ajuda de pessoas dignas. Você não terá sucesso cumprindo a missão de Deus para você, sem a ajuda de pessoas dignas. Em último lugar, olha o versículo 14, última lição. Se alguém não os receber nem ouvir suas palavras, sacudam a poeira dos pés quando saírem daquela casa ou cidade. Esteja pronto, meu querido, a enfrentar a oposição, a enfrentar a rejeição. Quando você parte na missão de cumprir a vontade de Deus para a sua vida, se prepare, porque você vai enfrentar pessoas que te criticarão, pessoas que te rejeitarão. E o pior, se você é como eu, de carne e osso, críticas doem e rejeição também. As duas têm a tendência de nos fazer parar. É frustrante você derramar sua vida em algum projeto, talvez tenha acontecido com você, e alguém falar que não aprova os seus métodos, ou que não confia no seu ministério, ou simplesmente que não gosta de você. A única coisa que você pode fazer ou falar nesse momento, sabe qual é? Eu vou continuar. E vou continuar no trabalho do Senhor. Não paro. Deixe eles saberem que eles não te diminuirão ou te farão parar. Mostre que você continuará a cumprir a missão de Deus para você. Tem uma história de um missionário americano no Congo que eu achei muito legal. E eu queria ler para os irmãos essa história. Conta assim, era a filha de um missionário no Congo contando a história. Ela estava numa igreja dando esse testemunho, eu achei muito legal, e olha o que é que ela diz. Quando eu era criança, participei de uma celebração dos 100 anos da chegada dos missionários naquela parte da África. Quando a celebração estava chegando ao fim, um senhor pediu urgentemente a palavra, dizendo que, se ele não falasse naquele momento, ele iria morrer e levar um segredo que só ele sabia para o túmulo. Ele disse que quando os primeiros missionários chegaram, eles não creram na mensagem que eles traziam. Acharam-na duvidosa. Para descobrir se era ou não duvidosa, eles colocaram os missionários à prova. E olha o que é que eles fizeram. Durante um período de meses, e chegou a anos, eles colocaram veneno no que os missionários comiam e bebiam. Durante esse período, os filhos e as filhas de alguns dos missionários começaram a morrer um a um. Então o homem falou que foi vendo a forma com a qual eles morriam e vendo a forma com a qual os pais respondiam àquela morte, que eles decidiram que eles iriam querer ser como eles eram. Aqueles que morreram nunca souberam o impacto que as suas vidas foram na vida de milhares de pessoas daquelas tribos de toda aquela região. Mesmo enfrentando toda aquela situação de dor e dificuldade, os missionários não desistiram. Eles ficaram porque confiavam em Jesus Cristo. Que mensagem, que palavra poderosa. Às vezes dá bom, aqui não dá, né? Mas em Curitiba dá. Às vezes em Curitiba dá um friozinho, e sabe o que é que acontece? A gente não vai para a igreja. Aqui talvez seja chuva, aqui talvez seja alguma outra razão, uma gripe ou alguma coisinha, e você abre mão dos serviços, abre mão do ministério. Deus tem te chamado para uma missão.
Pode até aparentar no início ser algo pequeno, mas deixa eu dizer um negócio para você, meu irmão, minha irmã. Ele tem grandes planos para a tua vida. Isso é verdadeiro. Use estas lições que vimos para colocar os teus dons e talentos a serviço dos outros, para a glória de Deus. Olha só, vamos lembrá-los. Sabe qual foi a primeira lição que vimos lá no início? Faça um inventário das habilidades e dons dados por Deus a você. O segundo deles, determine quem Deus está chamando para você alcançar. Em terceiro lugar, articule o coração da sua mensagem. Em quarto lugar, construa a sua missão baseado em ajudar pessoas. Em quinto lugar, ponha em xeque a razão por cumprir a sua missão. Ponha em xeque a razão por cumprir a sua missão. Sexto lugar, esteja cercado de pessoas que são dignas e seja leal a elas. Em último lugar, esteja pronto para enfrentar rejeição, porque virão. Esteja pronto para enfrentar a rejeição, porque ela em algum momento virá. A crítica virá. Queria te convidar nesse momento a refletir sobre a tua vida. Você tem entendido qual é a missão de Deus para você? Você tem recebido de Deus a missão que Ele tem para você? Será que depois da palavra do pastor Fernando hoje de manhã, do pastor Dene hoje de manhã, falando sobre o teu coração, será que mesmo com essas lições que vemos ali, naquele capítulo 10, será que o que está atrapalhando não é a falta de entendimento sobre a missão, mas um coração que não está no lugar certo com Deus? Porque se o teu coração não está linkado com o coração de Deus, esqueça, você não conseguirá chegar àquilo que Deus tem te chamado para fazer. Porque o que Deus quer é um vaso que sirva para a honra dEle. Você tem sido um vaso para a honra. Você pode se entregar ao Senhor hoje à noite e dizer: Deus, a minha vida está aqui. Há uma razão para eu viver. Há uma razão para eu aqui estar. Posso fazer uma pergunta para você? Para que você veio aqui para o Multiplique Jovem? Foi porque não tinha nada mais para fazer em casa? Foi porque você queria aprender uma metodologia nova? É porque o Multiplique está rolando por aí, está todo mundo ouvindo falar, então também quero saber o que está acontecendo? Ou você está aqui com um senso de missão, para ser capacitado para o cumprimento da missão entregue por Deus a você? Queridos, a sociedade brasileira, a juventude brasileira, está esperando por nossa ação, por nosso passo em direção àquilo que Deus nos chamou a fazer. Ali onde você está a necessidade de um homem, de uma mulher de Deus para causar transformação. A palavra do Senhor não é só aquela que causa o arrepio, que causa o frenesi, que causa aquele mas a palavra do Senhor, como fala em Romanos 12, 1 e 2, é que é o nosso culto racional, que vai nos ajudar a não nos conformarmos, mas transformarmos. E esse culto racional nos leva à renovação do nosso entendimento, para que ao entendermos a missão de Deus para a gente possa provar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Você está pronto para isso? Hoje à noite é uma noite que eu gostaria de desafiar você, e desafiar você a entregar o seu coração completamente à missão que Deus tem estabelecido para você. Talvez você tenha chegado aqui neste congresso, no Multiplique, com o teu coração destruído. Talvez você tenha chegado aqui com o teu coração longe de Deus. Talvez você tenha chegado aqui de uma forma que não glorifica a Deus. Enquanto a banda está vindo para cá, a gente vai encerrar com uma canção que eu pedi para eles.